Atenção, emissoras, para o top de 5 mordidas na grande maçã. Vai começar o podcast mais novaiorquino da internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nova York. Olha só, gente, ele é jornalista que nem eu. Ele se mudou para Nova York há 3 anos. Ele também trabalha com turismo, escrevendo, dando dicas sobre Nova York para todo mundo que está no Brasil e acompanha o trabalho dele. Hoje, o meu convidado, vocês já viram no título, sabe quem é, gente? Tadã! Olha olá. Aqui quem tá aqui! E aí? Prazer, não, mas você Jaime. não pode falar olá? E aí, Nova York? Bom dia, Nova York! Bom dia, Nova York! E aí, Nova York? Prazer, Que Jaime. bom te conhecer, Fábio. Conhecemos Finalmente. hoje, né? Pois Hoje. é. Bom, eu tô muito feliz que você está aqui, Também. que você aceitou o convite. Muito E eu obrigado. quero muito saber um pouquinho da tua história, da tua relação com Nova York, quando começou esse teu trabalho, né? Que a gente tem coisas em comum, né? Então Sim. acho que é muito legal a gente bater esse papo. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanham a Grande Maçã e que acompanham o Dicas de Nova York estão vibrando com esse encontro hoje, Que demais, né? né? Fico Então, muito feliz. eu queria saber, assim, como é que começou essa sua paixão por Nova York? Tá. Eu sei que você está aqui há 3 anos, né? Sim, a gente está aqui há 3 anos, eu e a Giovana, mas o Nova York já começou uma paixão antiga, né? Aquela paixão que a gente começa em filmes, que a gente começa a ver série. Eu gosto muito de Seinfeld, eu gosto muito de Friends. E aí, aquela paixão que você, puta, um dia eu vou nessa cidade, um dia eu vou nessa cidade. Uhum. Aí em 2008, eu fiz um intercâmbio no Canadá, em Toronto, e pintou aquelas viagens malucas que você fechava pra ir de ônibus. Toronto, Nova York. Tipo, bate e volta. Bate e volta, assim, final de semana, dorme todo mundo num quarto, a escola inteira, vamos dizer assim. E aí eu conheci Nova York em 3 dias. Aí assisti Rei Leão, conheci a Times Square, o Central Park, e aí já começou aquela paixão, mas ficou aquele negócio, podia ter feito mais, né? E não Sempre. tinha dinheiro, 2008, eu tava começando a trabalhar minha vida financeira ali, mas ficou aquele gostinho. Aí eu só voltei em 2011. Ali eu conheci Nova York de verdade. Aí fiquei aqui 20 dias, conheci Uau, 20 Filadélfia, dias. Washington, conheci toda essa costa leste aqui. Aham. E foi demais. E aí começou essa relação com Nova York. Aí, ao longo dos anos eu conto pra você. Aí em 2013 aconteceu o inverso. A Giovana, que é a voz da consciência, A voz da a minha consciência. esposa, ela morava em Toronto. E aí eu vim pra Nova York. Aí eu falei pra ela, a gente não namorava ainda. Aí mandei uma mensagem, falei assim, que tal? Vim pra Nova York, né? Já conheço aqui, já tinha vindo em 2011, 2008. Vim pra cá, vou mostrar a cidade pra você. Aí ela, não. Aí ela fez a mesma coisa, ela pegou um megabus, Olha, veio de ônibus pra cá. repetiu essa Repetiu peregrinação. a peregrinação no inverno, em fevereiro, neve pra caramba. E ela fez esse inverso e ali a gente começou a namorar. E ali acho que começou a nossa relação com Nova York. Juntos, a Porque relação eu do tinha casal. a minha relação E com ela- Nova York. E ela não. E aí ela também amou Nova York, curtiu pra caramba. E aí começou. Aí a gente voltou depois em 2014. Aí voltou em. E aí, em 2014 começou o blog. Ah, tá. Então essa é a cronologia. Já né? vamos dizer que começa uma outra fase em 2014. Sim. Que foi quando começou o blog. Que aí a gente começou a vir pra cá já pensando como jornalistas. Que a Sim. gente nós 3 somos jornalistas, Aham, né? aham. E aí já falou, nossa, que tal a gente começar a escrever sobre Nova York e tal? Porque a gente gostava muito da cidade e a gente viu que assim, Nova York é uma cidade com os olhos de turista. Porque assim, quem mora aqui tem aquela coisa local, eu tenho o café que eu gosto, eu vou aqui naquela padaria. Só que o turista, ele gosta daqueles lugares clássicos. E a gente vindo como turista, a gente conseguia entregar para o turista o que a gente gosta. Sim. Então a gente começou a escrever em 2014, mas não foi uma coisa planejada. Uhum. Posso contar a história do blog? Claro que pode. Mas antes do Fábio contar a história do blog, já viram que esse papo vai ser bom, vai hein? render. Vai render. Mas o que eu acho interessante é que assim, o Fábio, como eu, é jornalista. Então ele tem um olhar que é aquele olhar curioso, né? Que gosta de pegar ali os detalhes. Então é interessante mesmo perceber que uma pessoa que trabalha com blog ou com canal, com vídeos dando dicas de Nova York, que tem um background como o nosso, que é uma como é que fala, uma formação de jornalista, né, Fábio? É impressionante como faz diferença, né? As pessoas percebem no conteúdo que a gente entrega, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum. E você trabalhou na área, antes de você falar mais um pouquinho do Sim, blog, claro. no Brasil, como é que foi, assim, a tua experiência? Você se formou lá em São Paulo? Sim, formei em São Paulo, fiz São Judas, né? Sou do bairro da Moca, então assim, já fui bem ali, fiz São Judas, na região. E aí depois me formei na faculdade.
trabalhei no ramo financeiro. Olha. Seja em banco, em seguradora, dentro de área de comunicação e comunicação. marketing. Comunicação e marketing, comunicação interna, aí depois marketing. Assessoria de imprensa, né? Nunca fui para assessoria, Jaime, não. nunca escrevi para redações, defender, não. Pras redações. Sempre foi uma coisa assim Interna. A gente desenhava produtos novos, então assim, toda aquela comunicação do produto passava pela área que eu trabalhava para depois ir para o mercado. Então no Itaú foi assim, na seguradora que eu trabalhei também, grandes companhias. grandes empresas. Sim. E aí você vai ganhando aquela bagagem de empresa, jogo de cintura, como você lidar com as pessoas, esses detalhes, né? Porque uma empresa tem várias pessoas mandando e você também demandando. Então você aprende ali aquele jogo de cintura, os processos de uma empresa. E aí sempre eu tive alguma coisa paralela. Eu tive já site de camiseta, sempre com tecnologia. Então site de a internet na tua vida começou antes do Dicas de Nova York? Muito antes. Nesse site de camisetas? Em 2008 eu fiz um site de camisetas. Vendendo camisetas personalizadas, personalizadas que eu desenhava. Não, você é desenhista não também. Não sou. Como assim? Não sou. Mas você desenhava? Desenhava no Photoshop, Acredita? Porque é uma outra técnica de desenhar. É outra técnica, sim. Desenhar à mão mas não eu deixa consigo. de ser desenhista eletrônico, digamos assim, digital. Desenhava no InDesigner naquela época, né? E aí deu certo por um tempo e tudo assim, você tem essas fases. Deu certo por um tempo. Hoje tem camiseta que meu pai usa até hoje, Jura? porque assim sobraram várias na época. Aí depois em 2010 para 2011, dentro do Itaú ainda, eu com o irmão dela e um amigo nosso. Gente, ela, vocês sabem, né, a Giovana, a voz da consciência, que está aqui inclusive me ajudando muito hoje, porque aqui na Grande Maçã eu sempre falo que é o bloco do eu sozinho, né, eu sempre faço tudo sozinho, e hoje a Giovana está aqui ajudando a gente. É uma querida, simpatia em pessoa. Pena que você não mostra tanto a Giovana, né? Não mostra. Ela não gosta, né? Ela é tímida. Ela gosta disso. Essa ficar parte por trás das câmeras. Isso. Né? Ela é a produção, ela é a diretora, ela faz tudo por trás das câmeras. E assim, é ali que ela se encontrou. Então aparecer talvez não seja o que ela vai se encontrar, entendeu? Claro. Então a gente respeita. Mas posso falar? Eu acho que é uma questão de tempo. Né? Eu já conheço vários casais que trabalham assim juntos e que começam assim, né? Acho que vocês devem saber da minha relação com a Tati Martins e com o Marcelo lá da Web TV Brasileira. O Marcelo, por exemplo, não aparecia no início, era só a Tati ali na frente das câmeras. E, aliás, um beijo, viu? Tati, Marcelo. E hoje o Marcelo foi se soltando, ele era o contrário, o casal oposto, né? Ele era o tímido e ela era a desinibida, né, Tati? E aí, hoje em dia, eles estão juntos, lado a lado. Demais. Quem mais? Sucesso, tem outro casal, né? também. Tem muitos, assim, casais que normalmente... lembrei, Carlinhos Troll, Realidade Americana. A gente já se encontrou tantas vezes, né, Carlinhos? Carlinhos começou também e a senhora Troll era a voz da consciência dele. Tem um canal muito grande sobre Estados Unidos, né? A vida dele na América. E o Carlinhos começou na frente das câmeras e a senhora Troll, que é a Carol, que, aliás, está quase... Será que quando esse podcast for pro ar, o bebezinho Troll já vai ter nascido? Mas, enfim, ela tá gravidíssima e ela também não aparecia, Fábio. Interessante. Muito tempo, anos, assim, só atrás ajudando ele, como a Giovana faz com você. E hoje ela já tem um canal próprio dela, já tem um Instagram que ela fala com as seguidoras dela. Incrível como as pessoas vão se soltando, né? Vão criando, como é que fala? Uma segurança e uma segurança, uma confiança e vão ficando à vontade. Sim. Né? Talvez você vai inspirar um canal, ela teria muito mais habilidades em várias coisas do que eu. De várias, assim. Mas, como a gente fala de turismo e ali acabou sendo eu a frente do negócio, a imagem do negócio. Os seguidores perguntam? Perguntam bastante, bastante. Mas ao mesmo tempo... Não é o foco, eu sei que não é o foco. Isso, como a gente fala de turismo, acaba sendo assim, ela complementa demais. Porque como ela é a voz da consciência, às vezes eu tenho um desvio de foco muito grave. Aí eu tô ali falando, ela, Fábio, é aquilo ali, é aquilo ali, é aquela visão. É a editora-chefe, né? É a visão que eu não tenho, não tenho, assim. Por exemplo, de cores, olha aquilo lá é colorido. Pra mim, eu tô vendo tudo preto e branco, sabe? Ela chama atenção, e o olhar feminino é muito interessante, né? Porque presta atenção, às vezes, em detalhes que talvez você não repararia. Não, nunca vou reparar, nunca. E é legal, né, gente? Porque assim, a TV, eu brinquei hoje com o Fábio antes da gente começar a gravar, que a internet, o YouTube, é a TV do futuro, né? A gente tem a nossa própria emissora de TV. Por isso que eu brinquei que ela é tua editora, como se fosse no programa, ela é sua editora. Ela te ajuda, te dá os toques. Produção, né? ela que entra em contato com restaurantes. Porque a gente vai gravar, eu não consigo gravar, por exemplo, com muita gente. Porque
não sou dessa área de TV, Sim. você já trabalha em TV e tal, eu sim. sempre fui mais ali quietinho, Por trás das escrevendo. câmeras, E aí a gente entra em contato com o restaurante, ela que entra em contato, Sim. já faz todo o meio de campo. Então quando a Sim. gente chega num lugar, a gente já tá com aquela produção pronta. Claro, e aí fica claro. mais fácil gravar. Agiliza, claro, sem muito dúvida. muito mais que chegar no vlog, assim, eu não consigo gravar com a câmera na mão. Sim. Então- Por falar em locação, vocês estão vendo que a gente está num lugar lindo, um cenário maravilhoso. Aliás, essa temporada, a terceira temporada do podcast da Grande Maçã, é a primeira ao ar livre, gravando assim para vocês acompanharem. Vocês me cobravam tanto, né? Vocês ouviam a voz assim da Grande Maçã, eu batendo papo, trocando dicas, inclusive com a Paty. E aí o que acontecia? Vocês ouviam no fone de ouvido, mas não tinha a imagem. Tá. E aí, Fábio, essa temporada a gente está fazendo então assim, cada convidado num lugar diferente de Nova Sim. York. E aqui é um cenário a cada Eu esquina, queria que você falasse né? um pouquinho desse cenário, porque a Sim. gente combinou com o Fábio e o Fábio falou, Jaime, eu gosto muito daquele pier ali, 84, né, Fábio? Esse pier aqui tem, vamos dizer que tem 3 fases, né? Aqui atrás, vocês não estão vendo, tem o Circle Line. Vou mostrar, eles estão vendo. Agora eles vão estão ver. vendo, Aí, eu faço estão de vendo? mágica. O Circle Line foi muito importante para nossa trajetória. Olha que legal essa história, gente. Achei demais, achei sensacional. Eu fiquei sabendo agora também. Conta Porque aí, Fábio. a gente veio em 2016, já pelo blog, né? E a gente conseguiu algumas parcerias na época. E o Circle Line foi uma dessas. Tá. E foi no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. E ali eu tive uma ideia, um amigo nosso que morava no Canadá e veio aqui nos visitar quando a gente estava Nessa aqui. época? Nessa época, a gente estava vindo do Brasil. Vocês eram namorados? Éramos Você e a Giovana? namorados, isso. Tá. Aí em 2016 a gente veio para um casamento em Iowa, de um amigo nosso que mora em Iowa. E a gente veio pro casamento, vamos passar uns dias em Nova York, para variar, né? Sempre a escala em Nova York. Claro. Aí a gente falou, vamos passar aqui. Aí eu combinei com ele, olha, a gente vai ficar num barco que a gente conseguiu no 4 de julho e ali eu vou pedir a Giovana em casamento. Uau! Aí ele, nossa, ele ficou todo nervoso na época e tal. E eu, mais ainda, com... As com alianças no bolso. Aliança no bolso ali, né? E aí foi muito especial, porque esse pier, eu lembro que não estava tranquilo assim, né? Tá. 4 Era de verão, julho, nossa, verão, gente, incrível, né? Como as lotado. estações do ano são tão definidas Mudam. e mudam completamente, Mudam né? completamente. O clima, o ambiente. A cidade fica diferente a cada Fica, estação. verdade. E aí, a gente lembra do barco lotado, música ao vivo. Foi muito legal quando começaram os fogos, a Giovana lá olhando os fogos e tal. De repente, peço ela em casamento. Uau! E aí, nosso amigo gravou, foi muito legal aquele dia. Então, esse Pier 84 tem essa relação com o Circle Line. E aqui onde a gente está, tem relação com a pandemia, porque foi o único lugar. A gente nunca viveu um lockdown em Nova York, né? Sim. A gente viveu um lockdown que as pessoas ficaram em casa por conta Verdade. própria, um shutdown, né? Sim. E aí, eu lembro que aqui era um lugar que a gente morava próximo e a gente tinha essa área de escape, que era permitido fazer, né, Sim. Jaime? A gente saía de casa, vinha passear aqui, as pessoas, eu lembro que tinha aqueles círculos, Sim, é verdade. né, do na gramado. grama, para as pessoas ficarem nos círculos. A gente veio pegar um sol em maio, mais ou menos, quando começou a esquentar um pouco. Então e a gente tem é uma essa relação com isso. Sim, claro. E o Intrepid foi uma das atrações que meus pais mais adoraram quando vieram visitar a gente. E olha que coincidência, os meus pais também gostam muito do museu. A minha mãe tem claustrofobia, mas a gente convenceu ela a entrar no submarino. Verdade. E assim, foi um dia incrível também com os meus pais. Até o Branquelo, gente, entrou no submarino. Vocês acreditam? Vou até colocar uma foto da gente, inclusive, para vocês verem esse dia com o Branquelo no meu colo. A ideia, viu, Fábio, é não repetir o cenário. Legal. Nova York tem tanto Nossa, cenário maravilhoso, muito, né? muito. Eu fico imaginando assim, poxa, se eu gravar um podcast no estúdio dentro da minha casa, eu poderia, falando o conteúdo sendo Nova York, num lugar fechado, eu poderia, por exemplo, falar De qualquer lugar. do Brasil, por exemplo. Com certeza, com certeza. Eu pensei, não, gente, se é um podcast sobre Nova York, tem que estar mostrando os Nova York, né? Sim. E se acontecer algum imprevisto, alguma interferência, vai estar incluída. A ideia é Nova York. É Nova York, isso é Nova York, né? E esse tempo hoje tá lindo também, né? Sensacional, 12 gente. graus Tá no incrível. inverno. A gente ainda está no inverno, mas é incrível. Demais, né? Demais. E vocês então vinham muito na pandemia. Eu também. Será que a gente se cruzou e a gente não se conhecia? Olha, a gente eu vinha não se muito andar e conhecia, correr A aqui. gente não se conhecia, assim. Foi E até era o legal. único lugar realmente que a gente conseguia, na pandemia, como você falou, era uma válvula de escape, a gente conseguia relaxar um pouquinho para nossa saúde mental, porque imaginem, gente, Nova York, o epicentro da crise, o lugar com o maior número de casos no mundo era aqui. Então todo mundo muito com medo, muito preocupado, no período anterior ao da vacina, né? Eu não consigo, eu tinha muito medo. A gente tinha muito medo. A gente De não saiu de sair. casa desde de março. Eu lembro que até uma coisa engraçada na época, antes de começar,
a gente foi na abertura do Ed. E acho que você foi eu fui também. Nossa, e ali eles já estavam demais. com dúvida se ia continuar ou não. Aí a gente foi na abertura do Ed, que foi a abertura de imprensa, sim. e depois teve a abertura oficial. Sim. Aí na abertura oficial triste. foi de manhã. Depois de 2 dias o Ed fechou. Muito triste. Ali a gente falou, o negócio tá feio, sério, o negócio é sério. Porque é um investimento tão grande pra eles fecharem. 2 dias depois. E depois né? a Broadway, quando fechou a Broadway, você falou, ali, a Broadway nunca tinha fechado, né? Então você também demorou pra acreditar. Sabe o que eu lembro, gente? Eu lembro que eu comprei o ingresso pra Broadway no dia 13 de março. E todo mundo falava, Jaime, não compre esse ingresso, porque as coisas já estão fechando, mas a Broadway ainda não tinha fechado. Eu falei, não, eu quero assistir, que era um musical que já estava saindo de cartaz, aí eu pensei, vou comprar mesmo, passei na bilheteria depois do tour, que eu termino sempre aí naquela área, e aí eu peguei o ingresso, mas à noite eles já avisaram que não ia. Eu comprei de manhã, Fábio, o ingresso, pra assistir à noite, no mesmo dia. Aliás, é uma dica boa, viu, gente? Como eu moro aqui há 10 anos, eu sempre vou a Broadway nesse esquema do Rush Tickets, né? Que você pega na bilheteria quando a bilheteria abre às 10 da manhã e aí você pega os ingressos com desconto. Então, é pro mesmo dia sempre. E aí, então, eu comprei pra assistir à noite, mas aí à tarde ele recebeu uma mensagem dizendo, olha, vamos devolver o dinheiro, enfim. E aí, eu lembro que a gente, desse dia até meados de maio, a gente não saiu de casa. Nenhum dia. Nenhum dia. A gente ficou mais de 3 meses, 3 meses aproximadamente em casa, sem sair mesmo. Porque eu tenho um histórico de bronquite, eu tinha muito medo que isso pudesse complicar. E a Gix saía, a voz da consciência, saía de vez em quando para ir no mercado, mas assim, era um cenário de pânico mesmo. Mas passou. Que bom que passou, né? Passou, assim, a gente vê uma Nova York muito resiliente. A gente achava que isso era mentira, né? Quando a gente falava de 11 de setembro de 2001, pensava, não, Nova York é resiliente. A cidade é resiliente mesmo. É verdade, porque né? Eles têm um poder incrível de se recuperar, de dar a volta por cima. É o epicentro de tudo, sempre. Eu falo que Nova York é um país dentro do país, né? Porque aqui, os Estados Unidos é muito grande, né? É um país com dimensões continentais como o Brasil. E aí eu fico imaginando as pessoas que falam sempre de Nova York. Aliás, eu não sei se eu já contei aqui, a minha irmã mais velha, Fábio, ela tinha um preconceito com os Estados Unidos, de uma maneira geral, e todas as férias ela queria ir pra Europa, Portugal, Paris. Ela falava, eu não quero ir para os Estados Unidos, um país capitalista, enfim, eu não quero, não tem graça, eu não gosto de turismo de compras, nada contra, porque eu sei que tem muitos seguidores nossos que gostam de vir pra cá pra aproveitar. A gente já foi muito assim, né? Também. Mas a minha irmã mais velha era um caso à parte, ela não gostava. E aí quando eu vim morar aqui, ela veio, deu o braço a torcer, porque ela tinha que me visitar, o irmão dela aqui, e aí ela veio. Gente, quando ela descobriu que Nova York realmente é um caso à parte, é um país dentro do país, ela entendeu que aqui é um país, é uma cidade que valoriza a cultura, né, os prédios históricos, os museus, ela ficou impressionada com os museus. Mais de 100 museus tem aqui, né? Não é? É muito museu. Tanto museu muito diferente, museu. E a cada dia um museu novo, né? É verdade. Tá surgindo aí. Museu de sorvete, eu pensei museu da nele. matemática, você pensou também? E é uma fila lá na frente. Sabe o museu, gente, que eu cheguei até a gravar antes da pandemia, e eu nunca usei esse vídeo, porque o museu fechou? O Museu do Cachorro. Esse eu não conheço. Museu do Cachorro, perto da Grand Central. Era lindo o museu, Fábio, material incrível, conteúdo maravilhoso, mas o museu não está mais funcionando. Aliás, eu vou deixar uma enquete aqui. Vocês querem que eu coloque esse vídeo no ar? Mesmo não tendo mais a possibilidade de ir até lá e conhecer? Eu acho que não, né? Mas sei lá, vai que tem gente... Eu acho legal, Jaime. Acho legal, porque mostra... Museu é museu, né? São coisas ali importantes pra história. Por uma época, por uma fase, né, da história. Mas é isso, museu de tudo, gente. Até o Museu do Cachorro, Fábio, demais. E outro museu também que eu acho que é interessante é o Museu da Estátua da Liberdade, que eu acho legal da gente falar aqui. É muito legal. Que é o Museu Novo. E a Estátua da Liberdade é um tema polêmico, eu acho que pra você também, né? Você deve receber muito essa dúvida, se vale ou não vale a pena. Eu quero saber a sua opinião primeiro, olha que interessante. Polêmica, eu quero saber então, olha, Fábio Angeben vai dizer então o que ele acha da Estátua da Liberdade, porque é ou não é um assunto polêmico, né, Fábio? Muita gente fala, não quero visitar a estátua, não vale a pena. Não vale a pena. Jaime, eu acho que é o passeio mais completo da cidade, porque você pega um barco, um passeio de barco, que você vai ter uma vista para Manhattan, que é sensacional. Você tem que pagar a parte. Não, é tudo incluído. Então, assim, é o ingresso mais barato de todas as atrações. Gente, eu falo a mesma coisa, $25. Bate aqui. É isso aí. Você tem um passeio de barco com vista para Manhattan, quando você chega ali na estátua, quando ele dá a volta, já é incrível. Emocionante. Você vai estar aos pés da estátua. Se você comprar com antecedência, você pode pegar o pedestal pelo mesmo preço, por $25 também. E agora tem o museu da Estátua da Liberdade. Super moderno, com a primeira tocha. Assim, nossa, é incrível. Esse museu é todo interativo também. Com tudo em português, né? Tem gente que fala, mas eu não sei nada em inglês. Tem tudo em português, você pode pegar o áudio em português. E ainda, quando sai da estátua, o que tem?
o Museu da Imigração. É, a outra ilha, Ellis Museu da Island. Imigração, assim, a história de Nova York, se você tiver Começa por paciência e ali. gostar de história, né? Sim, que você sim. sabe, você Sim, e eu, sim, nós sim. gostamos Aham, muito. aham. Ali você tem história de Nova York contada, que é ninguém verdade. sabe. Então vale a pena pra você. Nossa, é o que eu também mais, acho. é o que eu mais falo. É, eu falo pra todo mundo, gente, porque assim, as pessoas gostam muito de ler e acaba virando uma verdade, vai passando de uma pessoa pra outra, aí você vê na internet, você vai pesquisar no Google. E assim, primeiro de tudo, antes do museu ser inaugurado, muitas pessoas falavam que realmente era só ir até lá ver a estátua. Eu já achava o máximo. É. Porque a Grande Maçã tem quase 8 anos, eu sempre falo desde o início da Grande Maçã, que é um passeio que você tem que fazer pelo menos uma vez na vida, Com né? certeza. E olha que nem tinha um museu. Agora, com o museu, fica ainda mais interessante. Como você falou, fica completo. É como se fosse a cereja do bolo. É. No meu caso, a maçãzinha do E bolo. tudo no mesmo ingresso. No mesmo ingresso, Fábio, sensacional. É muito. E eu também falo, quando eu bati assim na mão do Fábio, porque a gente não combinou. Mas É eu falo verdade. também que é um dos passeios mais baratos. Mais baratos. Porque tem pessoas que gastam um absurdo para subir nos observatórios, para assistir um musical da Broadway. E aí, se você for comparar na balança, todos esses passeios são imperdíveis, tá? Com Não certeza. me levem a mal. Mas na balança, é o passeio mais barato, É realmente, verdade. sem É a dúvida. mesma coisa ir pra França e não ver a Torre Eiffel. Você vai lá, não quis ver a Torre Eiffel. Como você não quis ver a Não Torre Eiffel? é. Não quis ver o Big Ben em Londres, sabe? É a mesma Exatamente, coisa. é. A Estátua da Liberdade você tem que ver de perto. E se você, como eu falei, conseguiu o upgrade, comprar com antecedência, você pega o pedestal, que ali a vista é muito bonita também. Aí a coroa, por exemplo, da estátua, eu já fui uma vez. Tá fechada, Pois né? é. Tá fechada. Sabe que ontem eu cheguei a ver de novo, porque eu tô sempre atualizando para ver quando eles vão reabrir, para poder dar informação atualizada, né? E ontem mesmo eu cheguei lá e tá lá, indisponível por tempo indeterminado. É. O pedestal, aliás, a pedestal é um lugar incrível para subir, para visitar. E tem também um outro ponto mais alto, que é o da coroa. A gente tem um mirante lindo, bem pequeno, apertadinho. E um outro vídeo que eu gravei e não botei no ar. Ah, é Você verdade, acredita? você chegou a gravar lá. Um pouquinho antes da pandemia. Eu gravei, foi o último, exatamente o último vídeo antes da pandemia. Minha irmã visitando, nesse caso a irmã caçula, as minhas irmãs se revezam, já reparou? A irmã mais velha agora, e a minha irmã caçula veio para participar de uma meia maratona do legal. Bronx. Tem muitas corridas, né? Ela Sim. adora correr, então ela quer vir para cada uma. Geralmente A ideia é em março, né? é, exatamente. A do Bronx, A do né? Bronx. Porque a maratona mesmo de Nova York é É em novembro, novembro, né? é. Mas enfim, aí tem as meias ao longo do ano, que é em cada distrito. Bronx, Brooklyn, Manhattan, tem uma. Tá. No Queens, ela veio na do Bronx, e aí a gente foi lá, subimos na coroa, reservei com 4 meses de antecedência, aquela coisa que tem que ter, né? Bem Sim. concorrido. E aí a Aquela pandemia escadinha veio. caracol, né? Que é difícil subir. Outra enquete aqui agora no podcast da Grande Maçã. Eu boto esse vídeo no ar, o que tu acha, Fábio? Eu acho- quero não, isso esperar. tem que- não. Eu tô esperando, porque aí quando entrar a coroa liberada, eu solto o vídeo. Eu É não difícil sei. entender a editorial, né? Eu sei que você tem o seu jeito de... É, Eu fico porque- na dúvida. Se você coloca agora, as pessoas falam assim, ficam com mas vontade de ir. custa, tá fechado. Não tem E sentido. não vai mudar nada. Talvez o preço mudar, só, que só, mudou um pouquinho, aumentou um pouco. é. O resto continua a mesma coisa. Enfim, vamos torcer para que a coroa abra logo, porque eu acho que também é uma coisa interessante. Talvez de no você verão, ver. né? Quem sabe Quem no sabe verão. eles abrem no É. verão, né? Mas eu queria que você desse também agora, Fábio, uma dica legal, porque a gente está aqui com um especialista, né, gente? É legal troca de dicas entre especialistas sobre Nova verdade. York. O que você acha, assim, além da Estátua da Liberdade, que você acha que tem que ser imperdível na primeira viagem? Vai. Acabei de pensar nessa pergunta agora. Nossa, aí você me pegou, porque assim, são tantas coisas, né, Jaime? Tem assim... Pode ser os clichês? Times Square, Sim, Central Park sim, ou alguma sim. coisa específica, Não, por exemplo? pode ser os clichês, porque na primeira viagem é muito clichê, né? A Muito primeira viagem. clichê, mas ao mesmo tempo tem que ir, né? Tem que... Mas uma coisa que eu gosto muito é aquele passeio clássico de atravessar a ponte do Brooklyn e curtir a nova área do Dumbo ali, que eu acho demais. Você tem a vista para Manhattan, é um passeio de graça, claro, Sim. fora Times Square, Central Park, você atravessar a ponte do Brooklyn e agora tá mais segura, Tá, porque porque as tiraram as bicicletas, bicicletas. sensacional. Antigamente era uma disputa, né? Alta temporada e tal. Acidentes aconteciam. Muitos acidentes. Então eu acho que esse passeio da Brooklyn Bridge ali é imperdível. Indispensável na primeira viagem. É indispensável. Lembrando então, falando na primeira viagem, tive uma outra ideia sensacional agora, que é saber do Fábio como é que foi a primeira viagem dele antes dele imaginar que ia morar aqui. Foi 2008? 2008, nossa, faz 2008. tempo. Quero saber agora, por exemplo, Fábio, primeiro musical da Broadway da vida do Fábio. Qual foi? Rei Leão. Foi o Rei E Leão? eu posso falar uma coisa? Ah. Eu quase dormi em 2008. Você estava muito cansado, né? Muito cansado. A gente fez um bate e volta em Toronto e na mesma noite tinha o Rei Leão. E ali
é impossível você... Não dormir. O corpo não aguenta. Por mais interessante que seja a peça, é verdade. E hoje a escurinho, sentadinho, no ar-condicionado, né? E às vezes tem uns monólogos assim que você fala, não tem muito a ver. E aí a cabeça vai longe. Sim. Aí hoje que eu falo, dou as dicas pra quem vem. Pega o dia da Broadway e faça um dia leve. Verdade. Porque não faça um dia de compras no outlet. Porque você vai chegar morto, você vai chegar na Broadway e vai chegar cansado. Verdade. E não é porque o Rei Leão é ruim. O Rei Leão é o melhor musical da Broadway, que a Voz da Consciência é o que ela mais gosta. Depois do Moulin Rouge agora. Ela acabou de assistir Moulin Rouge, ela falou que é o principal que ela gosta agora. A gente assistiu agora antes da pandemia, 2 meses antes da pandemia, assistimos Rei Leão de novo. Sim. Na quarta fileira, e a gente saiu de lá falando, esse musical é incrível. É um clássico. É um clássico sempre não tem clássico. erro, né? Vai no clássico que você não erra. Quando você tá na dúvida, eu também falo isso. E por que eu apaguei por um instante? Porque eu estava cansado e a gente sentou muito lá atrás. Sim. Porque é ingresso mais barato, E aí você não escola. se conecta muito, né? Não. Demora pra se conectar, é verdade. Você ouve até com delay a voz. Às vezes, é verdade. vezes. Fábio, o que mais? Primeiro musical, então, foi o Rei Leão. Rei Leão. Primeiro observatório. Em 2008, você chegou a subir ou não deu tempo? Não deu tempo. Na época, o primeiro observatório foi o Top of the Rock. Top of the Rock. Que ainda, pra mim, por mais que tenha agora vários observatórios novos, modernos, a melhor vista ainda pra mim é o Top of the Rock. Porque esse ventão na cara. Sim, é mais perto também, né? Isso, Ele não é tão alto quanto os outros. Ele não é tão alto e esse vento na cara, isso é muito legal. Você tá em Nova York, você ouve o barulho de Nova York. Sim. E as fotos sem vidro, né? Porque você sobe naquele terracinho sim. e você tem a foto 360 sem nenhum vidro, sem reflexo. Sim. Então ali, o Top of the Rock foi o primeiro observatório. O que mais? Primeiro musical, primeiro observatório. O que mais você lembra que você fez nesses 3 dias? Porque é legal, gente, de imaginar o Fábio, que é um especialista. Aliás, é um dos vídeos também da Grande Maçã mais acessados. Eu resgatei, eu achei um HD externo, velho, que não tinha mais nem cabo, porque era no meu computador, que não era da Apple. Olha que história interessante, gente. Aí eu achei numa caixa empoeirada, achei uma maneira de conectar no meu computador novo, resgatei as fotos de quando eu vim como turista. E como eu sempre gostei de filmar, porque era na ideia, não tinha Grande Maçã, eu filmava para mostrar para minha família, para meus pais, para as minhas irmãs. Então eu narrava, falava, era como se fosse um ensaio da Grande Maçã. Sensacional quando eu descobri esses vídeos, que eu não imaginava também que ia morar um dia aqui. Eu não tinha câmera para fazer vídeo na época. Não, eu tinha um celular. O meu era celular também. Super simples. Celular simples, super a qualidade simples. Inclusive não foi tão boa, mas eu editei, dei uma limpada nos vídeos, botei assim uma edição bem bacana. Fiz uma introdução na Grande Maçã e falei, gente, agora vejam como é que foi a minha primeira reação entrando na Times Square pela primeira vez. Imagina, eu que moro aqui há 10 anos, que já fui lá toda semana por causa do tour, eu queria ver a minha reação, como é que é o olhar do turista, do Jaime turista. Então eu quero saber isso também, porque é interessante, as pessoas vibraram com esse episódio. Legal. Porque viram um Jaime, como é que eu posso dizer, verde ainda em relação a Nova York, né? Se eu mandar uma foto minha, eu vou tentar achar uma foto de cabelo preto, um frio na Estátua da Liberdade. Eu fiz o passeio da estátua. Então foi um dos primeiros passeios. Por isso que marcou tanto. Marcou tanto. E aí não tinha a torre do One World Trade Center. Né? Ela tava em construção, ela tava aquela fundação. Metade. Não, ela nem tava metade, porque em 2011, quando eu vim, eu tenho fotos dela na metade. Em 2008 só tava a fundação, tinha aquelas fotos, lembra? O memorial ali, a igreja, São Paul ou a Trinity? A São Paul. A capelinha São Paul ainda era o museu. Sim. Com as fotos, com os artefatos. Todas aquelas fitinhas amarradas ao redor do ferro. Isso marcou muito na época. Então você foi lá na área do memorial, foi na Estátua da Liberdade, não subiu no observatório porque não deu tempo, foi no Rei Leão. Subi no Top of the Rock. Mas você falou que foi depois, depois, né? verdade. Nesses 3 dias, o que mais que você fez? Em 2008, porque o que é legal é a primeira vez impressão de Fábio na Big Apple. Eu lembro da Times Square também. Sim, é a sua primeira vez na Times Square. É engraçado, 2008 não faz tanto tempo, se você for pensar. Os telões, a qualidade. Hoje tudo de LED, né? Antigamente eram aquelas TVs, mas então você via telão que tinha coisa apagada. Quebrada a luz, né? Então hoje os telões da Times Square são sensacionais. Outro dia eu gravei esse 3D novo, você já viu? Incrível, né? Nossa, ele quebra, parece que o vidro, assim. É impressionante a tecnologia. A evolução é muito rápida de Nova York. A cidade muda muito. Muda muito. Essa
área que a gente está, o Pier 84, que tem o Museu do Porta-Aviões aqui. Aliás, gente, a gente falou pouco, mas esse navio gigantesco serviu na guerra, a serviço da Marinha Americana. Já pensou que demais, gente? E aí ele foi aposentado, virou um museu. Esse museu aqui, essa área, é interessante de dizer, gente, normalmente o turista na primeira viagem a Nova York, essa é uma área que fica de lado, né? Porque longe não tem metrô. É meio fora de mão, né, Fábio? O que mais que você acha que na primeira viagem é indispensável, assim? Em relação a, por exemplo, hoje a gente se encontrou, gente, vamos falar dos bastidores, num lugar aqui pertinho, que o Fábio não conhecia e que é uma padaria que tinha umas coisas deliciosas lá para provar. Então vamos falar um pouquinho disso, de comidinhas que não podem faltar. Tá, Não, essa padaria foi sensacional. A gente conhecia aqui do lado, tem comidinhas que não pode faltar. Eu acho que... Vale a pena falar o nome, gente. É Sullivan Street Bakery, tá? Fica anotado aí a dica. Mas fala aí. Eu acho que tem que ter uma imersão gastronômica em Nova York, porque é a cidade que tem muitos restaurantes Michelin, com certeza, 2 estrelas, 1 estrela, mas tem aquela comida simples que você come e fala, nossa, aquilo marca a viagem. Então você, não tô falando de hot dog, porque hot dog é diferente do Brasil, então a gente tá falando isso, né? A gente tem aquela saudade de comer hot dog com tudo, aqui é só a salsicha, meio decepcionante às vezes, É verdade. mas tem aquelas coisas assim que são indispensáveis, por exemplo... Eu vou falar uma coisa que é meio polêmica, o Halal Guys. Polêmica de novo aqui no podcast da Grande Maçã. A gente tem os cortes, né? Esse é um corte. Vamos ver qual vai ser o tema do corte. O que você acha do Halal Guys, por exemplo? Eu acho que todo turista tem que experimentar. Porque é uma comida que não vai achar no Brasil. Fechou. Não vai achar no Brasil. Olha, ó. Mais uma coisa que a gente combina, que a gente também... Ó, o pessoal fez igual. ali atrás, fez assim, ó. Não, ali, ó. E aí, tudo bem? Vem cá, vem aqui. Tudo bem? Olha lá. Vem cá pra trás, gente. Você fez assim pro Halal Guys? Então dá a volta aqui, olha. Como eu disse, a gente tem essas interferências. Tudo bem? Tudo Prazer, bem? Fábio. De novo, prazer, João. E aí, João, tudo bem? Prazer, coincidência. Então, abaixa aqui um pouquinho que senão você não vai aparecer. Você já comeu no Halal Guys? Já. Aquela comida de rua, na marmitinha? Ah, não é legal. Você não achou legal? Eu achei muito feio, cara. A cara é feia, gente, mas e o olha... gosto? O gosto... Mais ou menos também. Mais ou menos. Mas é interessante, é um outro ponto de vista, né, Fábio? Nem todo mundo pensa igual a gente, né? É verdade, Né? isso é engraçado. Tem muita gente que tem um preconceitozinho porque tá na rua, não tem conforto, não tem, né? Não tem... a Giovana tá fazendo assim, ela combina com você, João. Mas vai ver o que eu peguei no dia ali. Depende, se tem... Não, mas é sempre assim, daquele jeitinho mesmo. É daquele jeito. Gente, na verdade, pra quem não sabe, é um arroz que você pode jogar uma saladinha e tal, e você escolhe frango ou carne de carneiro, né? Ou falafel, que Ou é a aquele falafel, grão de bico frito. Que é pra quem é vegetariano. Que é o que a Giovana gosta. É a única coisa que ela come. É, a única que ela come. Você lembra o que você comeu, João? Não lembro. Foi lá no início. Foi um mistureba lá, né? Misturou. só Tem gente que até bota os dois, né, Fábio? Você pode escolher, pode misturar gente? carne com... O frango com a carne de carneiro. Mas então, não. Não. Então, ó, pra eu te liberar, o que você tá fazendo aqui, primeiro? Tô dando uma corrida agora. que legal. Hoje o dia tá ótimo pra correr, né? É excelente. Calor. Sai da academia agora. E ó, o bar não entrega que ele é gaúcho. Acertei? Legal. Então, obrigado. Pô, prazer aí, viu? Valeu, Prazer, obrigado. Valeu, cara. Valeu, Até boa mais. corrida. Obrigado. Já acabou ou ainda vai correr? Não, tô começando agora. Valeu. Mas eu acho legal essas interferências, porque um podcast talvez no estúdio não teria. Não, isso tem muito na live, quando eu faço as lives. Sim. Porque o pessoal acaba vendo e falando, nossa, que legal. Acontece com você nos tours também, Sim, né? é verdade. Isso é Nova York, eu acho. Verdade, Isso é muito verdade. legal. Então vamos falar sobre isso? Tá. A gente já falou então da comida de rua, eu concordo com o Fábio, acho que uma vez na vida tem que provar, mas eu quero que você fale sobre as lives, porque eu acho que é um diferencial seu, eu acho impressionante como você faz uma caminhada gravando sem parar, é demais mesmo. Sim. E as pessoas, e como eu acho que você anuncia antes, as pessoas podem até te encontrar, né? No meio do caminho, assim, é isso? Acontece? A live acabou sendo um complemento, porque o blog, que começou em 2014, como o blog era escrito, então assim, a gente tinha os projetos, trazia pro blog, a gente conseguia escrever e pouca coisa mudava. A pandemia mudou muito. Sim. Mas 2014 até 2018, 2019, quando a gente veio morar pra cá, o blog só era atualizado, muito mais fácil. A gente vinha, atualizava as fotos, vinha fazer mais atrações. Sim. Quando a gente ficou aqui, a gente teve o primeiro ano aqui em Nova York, o segundo ano foi da pandemia. E a gente nunca pensou em ter um canal do YouTube, nunca pensou, porque não é o nosso perfil, não era o nosso perfil. A gente gosta de escrever mesmo. Tá. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer os vídeos. Mas gente, ele não... Vocês acreditam que não, ele acha que ele não tem o perfil? Olha como ele fala bem, se comunica bem. Eu comentei com eles antes de começar a gravar, porque ele falou que ele não saberia se ele ia sair bem, porque é a primeira entrevista que eu tá dando, faço. É a primeira. E eu tô me sentindo honrado de muito prazer, ser o primeiro a te muito entrevistar. prazer. Tenho
certeza que vai ser a primeira de muitas entrevistas, mas o cara fala bem pra caramba e tava fiz um preocupado. podcast anterior, mas foi em casa, noite de sim. pandemia, bate-papo e tal. Mas assim foi a primeira, tava até nervoso no começo. Mas isso aí, gente, é modéstia, tá? Mas você fala muito bem, você tem carisma, Obrigado, valeu, então acho que isso é fundamental, né? Obrigado. Você passa a verdade no que você fala, no seu olhar, eu acho que isso é muito importante na internet, porque as pessoas querem confiar naquela pessoa que está do outro lado do celular ou do computador, né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Obrigado. Então você tem muito isso. Obrigado. Mas então as lives você... Aí a gente começou a gravar os vídeos no YouTube, mas numa frequência muito difícil, porque a gente não tinha essa dinâmica. Eu com a Gi, com a Voz da Consciência, aí surgiu a Voz da Consciência, porque ela fazia toda essa parte técnica do negócio, aqui fica melhor, olha a luz, olha isso, e ela aprendeu sozinha também. E aí foi uma ideia do... E ela vai atrás de você o tempo todo? Ou do lado? Não, aí atrás, não, isso foi nas gravações. Tá, que e foi, nas lives? Que foi ideia do amigo nosso aí no YouTube. No churrasco, um amigo nosso falou assim, a gente tava só Cria um canal. encontrando com esse amigo, só esse casal de amigos, e ele falou assim, cria um canal. Eu ajudo, porque ele já trabalhou em televisão. E aí os 2, 3 primeiros vídeos ele ajudou. E a Gi, nesses 2, 3 primeiros vídeos, ela absorveu tudo que ele tinha ali de melhor. E aí ele foi dando mais toques e ela foi criando essa técnica. E a gente gravava muito pouco. Um vídeo a cada 15 dias, um vídeo a cada 20 dias. E a gente falou assim, quando começou a abrir em Nova York, a gente pensou, a gente fazia muita live no Instagram. Live no Instagram, saía pela cidade falando e tal, atravessamos a ponte do Brooklyn, fizemos várias lives muito antes da pandemia e nunca aparecia, tá? Sempre é só a voz. A gente falou, por que a gente faz a mesma coisa só que no YouTube? Sim. A gente teve essa ideia, tal, falou, quando reabrir lá para setembro, agosto a gente faz. Foi quando a gente começou. Isso deu uma guinada no canal, porque a gente fez a primeira live com a Gi me filmando como se fosse uma gravação. Você caminhando e, assim, ela te apresentando. Mas aí era muito difícil, porque os dois cansavam. Ninguém lia o chat, ninguém conseguia falar com o público. Claro. E a gente foi adaptando essa dinâmica. E hoje como é que é, então? Hoje você segura a câmera. Hoje eu tenho um estabilizador, que foi até... legal os bastidores, né, gente? Que tanta gente acompanha o Fábio, então é legal vocês saberem também como é que funciona essas lives que vocês adoram, né? Então você segura o estabilizador. Hoje tem um estabilizador que ele dá um controle na câmera, porque senão fica balançando. Aí grava com o iPhone mesmo. E aí a gente tem um microfone sem fio, que eu posso deixar o microfone aqui, sair andando até 10 metros. Olha as minhas perguntas, gente, mas vocês sabem que eu sou curioso. Olha o que surgiu agora, e eu acho que pode ser a sua pergunta que está em casa. Não dá vontade de saber se o Fábio lá sozinho andando, mais de uma hora, batendo perna por Nova York, não bate uma solidão, Fábio? Foi uma... A gente está andando às vezes com 3, 4 mil pessoas. E aí eu entro numa redoma que parece que eu estou com elas assistindo junto com você. Sabe aquelas câmeras antigas que você coloca a cabeça e sai andando? Eu me sinto assim. Porque demais. eu tô tão concentrado em mostrar para as pessoas, em responder, em falar com a Gi e tal, que eu acabo não vendo nada que acontece aos arredores. E aí eu não perco o meu foco. Por exemplo, uma pessoa vem falar comigo. Às vezes aqui ninguém gosta de ser filmado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a câmera. E às vezes você passa, a pessoa, você está me filmando? Eu faço assim com o dedo, mas continuo filmando. Porque se eu perco o foco, ali eu vou demorar alguns minutos para voltar. Então a Gi cuida todos esses bastidores para não perder o foco. E ao mesmo tempo eu tô ali com a câmera tal, filmando, andando 2, 3 horas e mostrando Nova York do que a gente gosta, respondendo perguntas. Então ali acaba sendo um contato direto que no vídeo do YouTube não tem, é verdade. Que é gravado, só tem nos comentários. E a interatividade é muito importante, né? Mas vocês sabiam, gente, disso? Então, que a Giovana fica em casa, a Voz da Consciência, que o Fábio vai sozinho bater perna por Nova York? Agora você já sabe. Viu só como é legal conhecer esse outro lado do Fábio? Tem mais alguma curiosidade assim, Fábio, que você acha legal de contar até para as pessoas que te acompanham, que estão tendo a oportunidade agora de te conhecer um pouquinho melhor? Sim. Fora do seu canal? Essa eu acho que é uma curiosidade interessante, né? Fora do canal. Você escolhe o lugar que você vai, por exemplo, um dia antes? A gente escolhe, a gente planeja vocês têm bastante. Uma programação? A gente não tem uma programação. Ou é tudo assim, de uma hora para outra, assim, deu um estalo, hoje vamos lá? A gente não tem uma programação fechada porque depende muito do clima. Por exemplo, andar aqui perto do rio, num dia que tá com temperatura abaixo de 0, é muito complicado. A câmera desliga, porque congela. Então a gente tem vários problemas. Então a gente vai esse planejamento aos poucos. A gente acaba fazendo muito o que os seguidores falam.
falam, os inscritos falam, por que vocês não fazem a ponte do Brooklyn? Pô, legal, aí a gente já faz a ponte do Brooklyn com Dumbo, e a gente já faz esse planejamento. Sim, então eles ajudam, então. Ajudam muito. Dando muito, dicas. Muito, essas dicas são deles. Por falar em ponte do Brooklyn, gente, eu vou até me ajeitar aqui, porque eu quero saber dessa história, porque eu achei muito interessante. Eu estava assistindo, inclusive, no dia, né, acompanhando o Fábio, e eu fiquei sabendo que depois ou antes da live, você perdeu a tua carteira. Foi depois da live, Jaime. Gente, ele perdeu a carteira dele e ele vai contar agora o que aconteceu. Será que ele encontrou a carteira dele? Será que tinha tudo lá dentro da carteira dele? Tinha dinheiro? O que aconteceu com a carteira? A sua principal carteira, é isso? É a principal carteira, porque ali tem, claro, tem o documento daqui, tem o cartão do banco, ou seja, tem tudo que você precisa na vida. Meu Deus do céu. Só isso. E aí, a gente atravessou a ponte do Brooklyn, foi um dia muito problemático, porque tava acho que -4, e aí na ponte ali vai fazer o quê? Uns -15? Mais frio. Porque o vento, tudo. Então, todos os aparelhos começaram a pifar. Tá. E a gente continuou, assim, tem que continuar. Continuamos, resistindo à tempestade ali de frio. E aí continuamos. Quando atravessou a ponte, algum inscrito deu a ideia, toma um chocolate quente, pra esquentar, porque tem aquela ideia, né, clássica de Nova York, segurar o chocolate quente aqui. Verdade. E aí eu fui segurar o chocolate quente, fui numa Starbucks, a única coisa que estava aberta, aquela área do City Hall ali, não tem nada aberto depois das 6 e tal. Sim. A gente foi ali, entrei na Starbucks. Já escuro à noite já, porque escurece mais cedo. Escurece muito cedo. E aí todo aquele cuidado de não filmar as pessoas dentro de uma Starbucks, botei a câmera virada pra parede, falei, pessoal, já volto, vou fazer a compra e tal. Fui fazer a compra. E aí mostra isso na câmera, depois os inscritos falaram. Te viram, acharam. Assim, não, eu pego a câmera, coloco a carteira, pego o chocolate e saio. Então foi registrado o momento que você deixou a carteira? Mas ali nem percebemos. Lógico, só depois, né? Aí voltei pra casa, tal, e a gente tinha um compromisso nesse dia, a gente ia assistir um show de stand-up comedy. Aí a gente foi assistir o show, quando eu fui, falei, cadê minha carteira? Já era umas 10 da noite, ou seja, 3 horas depois. E aquele desespero e tal. E 10 da noite, o Starbucks estava fechado. Aí a gente viu que abria 6 da manhã. Não dormi. Dormiu? A gente voltou, era 1 hora do show, mais ou menos. E ficou acordado. Aí eu fiquei acordado, virava na câmera. Né? Preocupado, porque assim... Cancela cartão, não cancela, você ficou na dúvida. Tem muito problema de fraude, né? O cartão você pode passar no... Sem digitar senha. Sem digitar senha, então eu falei assim, aí eu bloqueei temporariamente o cartão. Ah, pode? Tem essa opção? Pode, tem essa opção no banco. Tá. E aí, o documento é o problema. Alguém usar o meu documento, abrir conta, sabe? Hoje em dia é muito fácil. Claro. Aí, cheguei lá, 5h30 da manhã, eu tava na porta da Starbucks. Jura? Você madrugou? Aí eles estavam abrindo, eu entrei, aí falei com o funcionário, falei, olha, eu estava aqui entre 6 e 7 horas, passei tudo, né? E eu acho que esqueci minha carteira aqui. Ele, qual é seu nome? Eu falei, Fábio. Aí ele foi, digitou uma senha, acho que num cofre, alguma coisa assim. Jura, ele tava lá. Aí deu 10, ele falou, espere 10 minutos. Aí deu 10 minutos, aí o cofre abriu. Deve ser uma coisa, tudo sistema, tal. Abriu, ele falou, sua carteira. E não falou mais nada. Entregou, eu abri a carteira, estavam lá $13, que eu nem sabia que tinha, ou seja... Você nem estava esperando por isso. Esperando. E todos os documentos, o cartão, tudo, Jaime. Sensacional, tudo. Né? Ali, eu posso falar, eu chorei quando perdi, chorei quando achei. Sério, porque de emoção, né? É emocionante você imaginar que você mora num lugar que passa, não é só a sensação de segurança. O exemplo do Fábio mostra que é mais do que só uma sensação de segurança, né? É uma cidade segura, gente. E eu falo sempre, por mais que a pandemia tenha afetado, o mundo não é o mesmo. Não aconteceu só com Nova York, o mundo inteiro está diferente depois dessa pandemia. Muita gente perdeu o trabalho, muitos nova-iorquinos acabaram indo morar na rua, muitos apelaram mesmo, porque eu acho que é essa a situação, para as drogas, né, para a bebida. E aí você vê realmente na cidade uma mudança, mas eu acho que a segurança, para mim, hoje, durante a pandemia, houve um pouquinho, né? A gente percebeu menos policiamento na rua e tal, porque estava todo mundo fechado em casa, o número de policiais diminuiu, mas já voltou. E olha só, isso que eu acho interessante do comportamento do nova-iorquino. Eu não falo, por exemplo, desses episódios que acontecem em qualquer grande metrópole, de violência, de casos extremos, né? Mas, no geral, é uma cidade que o nova-iorquino é muito respeitador, né? Ele não invade o espaço do outro. Você comentou de colocar a câmera virada para a parede porque não quer filmar, você vai aprendendo isso. Eu me sinto muito seguro. É uma pergunta que eu também recebo muito na Grande Maçã. Se, Jaime, a cidade é perigosa, é uma grande metrópole, é que nem São Paulo, tem muito assalto. E eu falo sempre, gente, eu também já aconteceu comigo, eu vou te contar. Eu trabalho com o meu iPad mostrando as cenas dos filmes, nos locais, né, nos tours. Eu já deixei o meu iPad, sem exagero, eu vou lembrar de 2 episódios. Um na balsa de Staten Island. No meio da balsa, a gente saiu da balsa e o meu iPad novinho
Um iPad Pro, gente. Ficou lá dentro do banco ali da balsa. Tá. No meio do tour. Aliás, quem tava nesse grupo, hein? Escreve aqui nos comentários. Você lembra desse episódio? A balsa foi, voltou e ela estava no mesmo lugar. Nossa. Eu avisei exatamente aonde eu tinha largado o meu iPad, que eu lembrava, e ela estava lá. Outro episódio, a minha mochila, que inclusive está aqui, ó, essa mochila aqui. Deixei uma vez no coffee shop. Não era o Starbucks, era um coffee shop da Rua das Pedras, Stone, Sim, ali é na muito área legal. mais histórica ali, que é um coffee shop super descolado. Fui continuar o nosso tour, na metade do tour a gente pega o metrô e cadê a minha mochila? Nossa, e olha que interessante, no inverno a gente usa tanto casaco, né? Você não e aí eu sente, achei né? que ela tava aqui nas minhas costas, porque é tanto peso de roupa, de cachecol, luva, e eu pensei que ela tava comigo, mas ela já não tava mais comigo. Nossa. E voltei lá e ela tava lá. Carteira nunca deixei, mas olha, guarda-chuva, já esqueci na academia umas 5 vezes, quando tá chovendo assim, chega na chuva, mas na hora de ir embora não tá mais chovendo, eu não lembro do guarda-chuva, só lembro em casa, tá lá no mesmo lugar. Então eu acho isso legal, interessante, Isso né? é uma história interessante, assim, e aí você acredita nas pessoas, né? Isso que é uma cidade... nova-iorquino. Nova York é uma cidade, a gente fala, é muito difícil achar um nova-iorquino. Né? Verdade. Você é aquele cara que nasceu aqui, geralmente o cara nasce aqui, vai estudar em outro lugar, vai morar na Califórnia e tal, mas aqui é feito de pessoas do mundo inteiro e é um país, como você disse, que dá certo. Várias pessoas do mundo inteiro, ali na Starbucks com certeza devia ter gente do mundo inteiro. Alguém achou minha carteira. E devolveu. Entregou. E eu fiquei assim, eu fiquei impressionado. Eu já estava pensando em tirar o documento, a burocracia, tudo. E ali foi muito fácil. Que bom, que legal. Foi um episódio... E foi agora, né? Faz menos de um mês. Faz pouco tempo, é verdade. Então, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final. Queria saber um pouquinho como as pessoas podem te encontrar também, né? No seu canal. Passou rápido Não é? Podcast, Passa rápido, a gente começa a bater papo assim aqui. Muita história. E a gente marca um segundo papo, porque aí vai ter assuntos pra gente gravar uma segunda parte do nosso podcast. Aliás, você pode ouvir, você tá vendo, mas você também pode ouvir todos os episódios da primeira temporada, da segunda temporada, no Spotify, no SoundCloud, em todas as plataformas de podcast. Tem muitos episódios aí já, só não tem vídeo porque é nessa temporada nova de 2022. E muito legal ano a ideia, novo, viu? Ano novo, cara nova. Muito legal a ideia, muito legal. Porque sai do tradicional, do estúdio, né? Verdade. Muito legal mesmo. E Nova York tem que aproveitar isso daqui Não mesmo. é? Eu acho também. Muito legal, parabéns pela ideia. Obrigado, aí, Fábio. Mas legal. fala então como as pessoas podem te encontrar, passa assim todas as suas mídias sociais. O nosso é o Dicas Nova York, Nova York com Y-O-R-K. E tem Instagram, tem YouTube, tem o blog. O blog é o nosso principal meio de dicas. O pessoal às vezes manda pergunta no Instagram, como chegar na Estátua da Liberdade. E já tem lá no blog, né? Se você procurar no blog, tem tudo. Todas as informações pro turista está no blog. Coisas pontuais a gente acaba colocando mais no Instagram. E como é que chega no blog? O blog é o dicasnovayork.com.br. Isso, Boa. E aí eu vou deixar os links aqui todos também na descrição desse vídeo, que aí você consegue só clicar, não vai dar preguiça nenhuma de digitar, né? Então é isso, Fábio. Eu queria dizer que foi um prazer te conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Os seguidores da Grande Maçã já pediam esse encontro há bastante tempo. Falavam, você tem que encontrar o Fábio, vocês têm a mesma vibe, a mesma energia, vocês são jornalistas. Eu soube que você era jornalista através dos seguidores em comum. Legal, que falaram, legal. poxa, vocês têm muita coisa em comum, eu quero ver essa collab acontecer. Agora você quer um desafio? Você gosta de desafio? Eu gosto. Andar uma live comigo. É verdade. Vamos fazer? Vamos. Aí eu vou no seu tour também. Ótimo, Fechou? combinado, fechado. Então, Fechado, olha, então. acompanhe cenas dos próximos capítulos. Não de tinha Dicas combinado, Nova York. não. Peguei de surpresa. Mas é legal assim que fica registrado, né? Não pode agora, a gente não pode mais mudar isso. Mas eu achei ótima a ideia, Sim, boa ideia. porque os leitores acabam sendo os mesmos ali, e ali vai gostar Então, tem a interseção, mas tem também... Lembra das aulas de matemática? É verdade, conjunto aqui no meio. Né? Tem seguidores em comum, que realmente cobraram bastante esse encontro nosso, mas também tem os seguidores que são separados. E é legal esse encontro porque as pessoas acabam conhecendo. E é o que eu sempre digo, gente, Nova York é um lugar tão grande, é uma grande metrópole, a capital do mundo, e que tem muita coisa para vocês acompanharem, muita coisa para vocês verem. Não dá pra gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É ou não é, Fábio? Jaime, a gente não é onipresente. Jaime, isso daí é um mantra da Gi. Ela sempre falou isso. Nova York é muito democrático, tem espaço para todo mundo. Claro. Você falou de live. Nova Yorkino que faz live tem mais de 15.
Tem mais de 15, todos os tipos. Sim. Tem um que tem um sotaque indiano, tem um que tem um Sim. sotaque filipino, Verdade. tem um que nasceu aqui. Então, Sim. assim, espaço tem para todo Claro, mundo. claro. E a cidade é a cidade mais democrática do mundo. Essa é a verdade. É verdade. Cada um tem a sua personalidade. Então é o que eu falo. Às vezes a gente vai no mesmo lugar, né, Fábio? É. E mostra. Eu vi, inclusive, que a gente foi no mesmo dia no Summit. Mas aí a gente não se encontrou. Mas no dia da neve? No dia da neve. Eu vi que você postou A Anastácia depois comentou. E aí é interessante de ver que, assim, o mesmo local. Sim. Pontos de vista diferentes, não é? Então, histórias de vida, a sua história de vida com o Summit é uma, o minha é outra. O seu olhar é o um, o meu olhar é outro. outro. E um conteúdo complementa o outro. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que essa lição que fica, porque quando a gente está pesquisando para a gente fazer a nossa viagem, por exemplo, eu quero muito ir para a Itália. A minha próxima viagem vai ser provavelmente. Que legal. Então eu já estou pesquisando. E quando eu estou vendo o assunto Itália, principalmente assuntos em português, Sim. você começa a pesquisar no lugar, depois você vai para outro, um assunto vai puxando o outro, um vídeo vai puxando o outro, o YouTube recomenda os outros, e aí quando você vê, você está ali envolvido, a viagem começa antes da viagem, Com em certeza. casa. Hotel eu em Nova adoro York, fazer isso. você acha que a pessoa só vai procurar em um hotel? Procura em Claro, vários. Então, é assim, verdade. com blog, com conteúdo é a mesma coisa. verdade, e aí todo mundo acaba completando, e aí quando você vê os agradecimentos, você vê que o pessoal coloca na lista, assim, obrigado Fábio, Jaime, coloca todo mundo assim, fala que legal, porque cada um contribuiu um pouquinho, né? Com a viagem, acho é que verdade. É isso. Mas Fábio, e obrigado. nossa lua de mel foi na Itália, tá? Se você precisar de dicas, a gente passa pra você. Que legal, Fábio, queria agradecer de novo. Eu que agradeço. Estamos finalizando mais uma edição do podcast da Grande Maçã. Eu brinco que é o ponto de encontro dos apaixonados por Nova York. A gente se encontra no próximo episódio. Eu não quero perder você de vista de jeito nenhum. Tchau! Você acabou de ouvir o podcast da Grande Maçã, o podcast mais novaiorquino da internet.